somente és a minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade e a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Movimento de amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quero iniciar o encontro de hoje com uma das orações que, na verdade, um dos textos sagrados que nós teremos na liturgia de Pentecostes é a sequência de Pentecostes. Nós voltaremos nele também, mas ao final desta adoração, desta leste divina, na adoração. Escute atentamente e tente, se for melhor para você, feche os seus olhos e deixe somente aqui a minha voz aguçar aí o sentido da tua audição e quem sabe alguma parte desta sequência lhe chame a atenção e já seja aquele start para a sua oração aqui com a gente, né? Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador de graças, vinde, luz dos corações. Consolador ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério. Descanso no trabalho, no ardor tranquilidade, consolo no pranto. Ó luz santíssima, enchei o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis.
Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava o que está sujo, rega o que é árido, cura o que está doente. Dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Concedei a vossos fiéis que em vós confiam, vossos 7 sagrados dons. Dai o mérito da virtude, dai o porto da salvação, dai a eterna alegria. Quero vos oferecer, Senhor, este momento de oração que nós proporcionamos nessa sexta-feira à noite. E como nos traz a sequência, o Espírito Santo, que é o consolo no pranto, quero oferecer esta lécio divina àqueles que hoje choram pela enfermidade de algum parente, de algum amigo, de algum irmão. Eu tenho alguns aqui em meu coração que o Senhor conhece, irmãos meus de carisma, familiares e amigos destes irmãos e amigos. Que esta lécio divina, Senhor, não seja somente para nós, mas que alcance toda a vossa igreja. Oferecer a cada um deles e, mais do que simplesmente despejar conteúdos, comentários sobre os textos sagrados, concedei-me, Senhor, a graça de proporcionar um acontecimento no qual cada pessoa que hoje assista a essa lécio possa se encontrar com o Espírito Santo, possa ter uma experiência com este teu amor e ter uma conversão, ter uma mudança de vida e ter na própria vida realizadas as maravilhas, as mesmas maravilhas que o Senhor realizou no início da pregação do Evangelho. Dai-nos, Senhor, uma participação ativa nessa lécio. Não sejamos meramente ouvintes, ouvindo um conteúdo como palavras bonitas de braços cruzados. Não, Senhor. Pentecostes aconteça hoje, agora, nos corações de cada um de nós. E que nós tenhamos uma postura ativa, como daqueles que querem e sabem que precisam pedir o Espírito Santo. E pedimos a intercessão da Virgem Santíssima, ela que testemunhou o nascimento da Igreja em plenitude em Pentecostes. Ela testemunhou este nascimento na cruz, mas testemunhou esse nascimento também em plenitude em Pentecostes. Que ela possa testemunhar hoje, na vida de cada um de nós, uma vida nova, pela graça do Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pois bem, nessa sexta-feira à noite nos reunimos para rezar. E que bom que nós temos esta oportunidade. E como eu rezava aqui, eu quero lhe convidar a ter uma postura ativa nessa lécio divina. Com esse tanto de informações que nós temos hoje em dia, nós estamos muito acostumados a ouvir muitas coisas boas e reter muito pouco e assimilar menos ainda. Ontem eu assistia a live do professor Tadeu, em que ele ensinava como estudar e ele ensinava o caminho do estudo, que tem, rapidamente, a apreensão, a retenção e a assimilação. Primeiro nós aprendemos um conteúdo, arranjamos uma forma de reter este conteúdo. E o último passo, nós nos
assimilamos a este conteúdo. E o que seria isso? Segundo ele, a assimilação é eu me torno semelhante àquilo que eu aprendo. Quando nós rezamos e fazemos a Lécio Divina e passamos da Lécio, na meditácio especificamente, nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos muitas coisas, na verdade. Nós precisamos encontrar uma forma de reter essas coisas que nós aprendemos. Por isso um diário espiritual. Por isso a importância da escrita, das anotações. Mas a nossa oração, a nossa meditação, ela deve chegar na assimilação, em que eu me torno semelhante àquilo que eu estudei. E se na oração eu estudo e conheço a Deus, a nossa oração deve nos levar a ser semelhantes a Deus. Buscar ser outro Cristo. Então, nesta Lécio Divina, anote. Não porque são minhas palavras, mas porque é uma meditação em que você irá aprender coisas e você precisa reter algo dessas coisas que você aprendeu e você precisa também se tornar semelhante a isso que você está aprendendo e retendo. E até para ajudar nisso, vamos lembrar um pouco do que eu meditei, do que nós meditamos na quarta-feira. Na quarta-feira nós meditamos o Evangelho do próximo domingo. O Evangelho que está ali no livro de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. E passamos ali por algumas coisas, né? E dentro dessa meditação que nós fizemos sobre este Evangelho, que é a aparição de Jesus aos discípulos, aos 10 apóstolos, porque ali ainda não estava São Tomé, e a aparição deles, de Jesus a eles, o envio que Jesus faz a eles, a missão, e também o sopro que Jesus realiza sobre eles. Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. E nós meditamos que o desejo de Jesus, um dos desejos de Jesus, que nós conseguimos tocar, foi que Jesus quis transmitir aos apóstolos a sua própria missão, o seu próprio poder, para que eles ensinassem a sua doutrina, não a dos apóstolos, mas a de Cristo. E nós vimos que esta missão da igreja é a missão de Cristo, é a continuação da missão de Cristo. Nós vimos também que naquele momento Jesus instituiu o sacramento da penitência, que é a expressão mais sublime do amor e da misericórdia de Deus. Também falamos deste sopro, em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E ali eu trouxe a vocês que em latim ar é aer, mas o ar que é conduzido aos pulmões se chama ânima. A mesma palavra que nós utilizamos para alma. Quando nós dizemos que algo possui ânimo, é que algo possui vida, algo possui alma. E quando nós estamos desanimados, significa que nós estamos ali sem vida. Porque a vida nos traz ânimo. O Espírito de Deus nos traz ânimo. E nós lembramos ali, dentro dessa meditação do sopro de Jesus, nós fomos a Gênesis, em que Deus Pai sopra sobre Adão um sopro de vida, sopra sobre as narinas de Adão um sopro de vida e ele se torna um ser vivente. Então, dessa mesma forma, nós chegamos à conclusão que, assim como o sopro de Deus em Adão deu vida àquele homem que havia sido formado do barro, o Espírito de Deus, em que Jesus sopra aos apóstolos, também dá vida a eles. E como nós também recebemos este sopro do Espírito, o Espírito Santo também nos dá vida. E também nós vimos a importância de permanecermos firmes na oração. Em que, se nós, mesmo diante do caos que esteja por trás dessas portas fechadas, se nós nos mantivermos firmes na oração, o próprio Cristo aparecerá a nós. Ele
irá aparecer no meio de nós e irá soprar sobre nós o Espírito Santo. E ali eu, não sei se você se lembra, em que eu trouxe um trecho do livro da vida, em que Santa Teresa de Jesus traz a importância da oração, em que ela diz que diante das nossas deslealdades, diante das nossas infidelidades, o demônio quer nos tentar a afastar da oração, como se nós fôssemos indignos disso. E aí Santa Teresa nos exorta a nos manter firmes na oração, mesmo diante das deslealdades, porque mesmo que o nosso amor ainda seja imperfeito, se nós continuarmos a rezar, pelo menos nós vamos aprender o caminho do céu. Pelo menos. E nós precisamos nos acostumar a permanecer na presença de alguém que é tão diferente de nós. Nós, que somos imperfeitos, precisamos nos acostumar a estar na presença daquele que é perfeito. Porque se nós olharmos pelo outro lado, ele que é perfeito, ama estar na nossa presença, que somos imperfeitos. E ali rezamos com a oração da coleta, em que a igreja pede agora o sopro do Espírito e que agora sejam realizadas em nós as mesmas maravilhas que foram operadas no início da pregação do Evangelho. E aí eu terminei a live justamente falando sobre isso. Quais são essas maravilhas que foram realizadas no início da pregação do Evangelho? E eu prometi que eu traria hoje quais são essas maravilhas. A partir do Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura do próximo domingo. É a famosa leitura de Pentecostes, quando se há um grupo de oração em que se quer pedir a efusão do Espírito Santo, é a esta passagem que todos recorrem. Justamente porque ela nos coloca naquele cenáculo novamente. E, pela própria leitura da palavra, o Senhor manda a nós o Espírito. Então, tomemos a palavra. Se você tiver aí a liturgia diária, pega a de domingo. Eu irei ler a tradução da liturgia mesmo, para facilitar. Enfim. Essa leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o texto da primeira leitura do próximo domingo. Esta é a famosa leitura de Pentecostes. Vamos adentrar neste texto. Eu não tenho a pretensão de esgotá-lo. Se você possui essa edição da Bíblia de Navarra, que tem o Atos dos Apóstolos, você verá que não são poucos os comentários dados a este texto. Quero lhe mostrar a título de exemplo. Aqui nós temos, a Bíblia. Esse tantinho aqui é o comentário, é o texto. Todo este resto aqui são comentários.
Talvez não dê para você ver exatamente, mas fique claro que este é um texto de uma profundidade enorme, em que existem muitos comentários. Eu convido você a, depois dessa live, ou então amanhã, ou então no próprio domingo, a pegar estes comentários. A minha intenção não é esgotá-los, mas passar por algum deles e rezar com eles. Porque assim como eu disse, eu quero me tornar semelhante àquilo que eu estou aprendendo. E se eu quiser reter tudo isso daqui e querer me tornar semelhante a tudo que está aqui, eu provavelmente me frustrarei. Então vamos pegar um pouquinho. E este pouquinho, vamos reter. E isso que nós iremos reter, vamos nos tornar semelhantes a isso. Porque este é o desejo que nós temos na oração. Muito bem, vamos passar por algumas perguntas de caráter objetivo sobre essa leitura. Quem está aqui? O texto diz, estavam todos reunidos. Quem são estes todos? Os apóstolos. Mas o que é interessante é que agora estavam os 11 apóstolos, mais Matias, que há pouco tempo havia sido eleito para se tornar um dos apóstolos. Então está aqui o corpo dos 12 apóstolos com Matias, as mulheres, a Virgem Maria, e o texto também diz os irmãos de Jesus. Nós bem sabemos que não se tratam dos irmãos de sangue de Jesus, uma vez que Jesus não teve, mas podem se tratar de parentes, primos, enfim, familiares. E aqui também diz vários povos, judeus e povos de todas as nações. Como é que é aqui? Judeus devotos de todas as nações do mundo. Aí diz de elamitas, partos, medos, cretenses, os próprios romanos que ali estavam, da Capadócia, da Judéia, do Ponto, da Ásia, da Frígia. Talvez você não saiba todos esses lugares. O que é o Ponto? O que é a Frígia? Se você quiser, até depois pegue um mapa da época e procure. É interessante fazer isso. Mas, se olharmos para a mentalidade da época, para eles, isso era as nações de todo o mundo. Essa era a realidade que eles tinham. Eles não tinham um Atlas como nós temos hoje, um Google Earth, em que você vai lá e visita todos os lugares do mundo. Era essa a realidade que eles tinham. Para eles, aquilo era todas as nações do mundo. E ali estavam todos estes povos. Aonde se dá este texto? No primeiro momento se dá no mesmo lugar. O texto diz, no mesmo lugar. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Que lugar é este? É o cenáculo. É aonde foi celebrada a última ceia, a primeira Eucaristia. É aonde Jesus apareceu para eles. E é aonde o Espírito Santo irá soprar. Eu não sei você, mas como eu tenho vontade de visitar este lugar, que foi tão especial e aonde aconteceram simplesmente coisas maravilhosas. Quando isso acontece? Acontece em Pentecostes. E não sei se você sabe, mas Pentecostes já era uma festa dos judeus, que era celebrada 7 semanas depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. A palavra Pentecostes em grego significa exatamente isso, 50º. E o que era essa festa de Pentecostes? Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas em que os judeus peregrinavam a Jerusalém. E eles celebravam aqui o fim das colheitas. Então era uma festa de ação de graças a Deus pelo fim das colheitas, mas depois foi acrescentado a memória da promulgação da lei, em que Deus dá a Moisés a lei. Então essas duas realidades eram celebradas nessa festa de Pentecostes pelos judeus. E foi esta a festa escolhida por Deus para enviar o Espírito Santo à igreja. E qual é a leitura espiritual que nós podemos tirar deste contexto histórico? É que a colheita material que era celebrada pelos judeus
transformou-se na colheita espiritual que os apóstolos passariam a recolher. Vou repetir. A colheita material que os judeus celebravam na festa de Pentecostes, em que era uma ação de graças pelas colheitas, né? O fruto do trabalho humano, transformou-se por Deus na colheita espiritual que os apóstolos passariam a recolher. E o que os apóstolos passariam a recolher ali? Os dons e os frutos do Espírito Santo. Esta é a colheita da igreja nessa festa de Pentecostes. É isto que a igreja recolhe: os dons e os frutos do Espírito Santo. E assim como os judeus realizavam uma ação de graças a Deus por esta colheita material, a igreja também celebra a ação de graças, a Eucaristia, por estes dons espirituais que nos são concedidos pelo Espírito Santo. Bonito isso, né? É muito bonito como o próprio Senhor transforma essas realidades em realidades agora cristãs, e elas possuem um novo sentido. A Páscoa possui um novo sentido agora, depois de Jesus. Pentecostes possui um outro sentido. As festas possuem um novo sentido. Vamos passar por alguns versículos do texto, não quero esgotá-los. Vamos aqui, ali no segundo versículo, logo no inicinho, em que diz: de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Aqui nós temos o fogo e o vento. São dois símbolos que nos remetem ao Espírito Santo. A ação de Deus no Antigo Testamento, algumas vezes apareceria como fogo ou como vento. Basta nos lembrarmos da sarça ardente, em que ali Moisés se depara com aquela chama, e que era o fogo, e ali era um lugar divino. Era ali, marcava a presença de Deus. Eu não sei também se você já assistiu o filme de Moisés, em que quando Moisés vai falar com Deus, a pedido do povo, o povo pediu, né? Queremos ouvi-lo também, né? E aí Moisés fala: então vamos lá, venham comigo, vamos ouvi-lo. E aí ele pede, né, a presença de Deus, e ali a cena é muito característica, porque além das trombetas que ressoavam um som ensurdecedor nos ouvidos daquele povo, menos no de Moisés, era uma ventania muito forte, em que eles se seguravam assim nas pedras para não seguirem voando. Isso também marca a presença de Deus, a ação de Deus no Antigo Testamento. E assim também marca a ação de Deus agora, no hoje. E o que nós podemos aprender com estes dois símbolos, o fogo e o vento? Vamos pensar no fogo. Depois, aqui na adoração ao Santíssimo, olhe nas chamas. O que acontece com o fogo? O fogo, ele penetra todas as coisas e as purifica. Ele penetra todas as coisas e as purifica. Tem uma música da irmã Kelly Patrícia, em que ela fala justamente disso, em que o fogo transforma todas as coisas em si. Transforma todas as coisas em fogo. Não me lembro qual é, mas tem. Mas serve só a título de exemplo mesmo. O fogo, ele penetra todas as coisas e ele as purifica. Da mesma maneira, o fogo, ele penetra os nossos corações. O fogo de Deus, o Espírito Santo, penetra os nossos corações e também os purifica. Aqui na oração, na verdade na sequência do Espírito Santo,
eu vou ficar indo e voltando nela quando me aparecer alguma referência. Aqui, em um certo momento, a sequência diz, em latim diz, lava quod est solidum, lava quod est solidum. Isso é, lava o que está sujo. O Espírito Santo, de fato, ele tem esse poder de purificar os nossos corações. O que mais que o fogo traz? O fogo traz luz. E a leitura espiritual que nós podemos tirar deste símbolo é que o Espírito Santo, este fogo, também traz luz e traz um novo brilho sobre a doutrina de Cristo. Se existe algo sobre a doutrina de Cristo que nós precisamos aprender, basta pedir a presença do Espírito Santo, porque Ele é essa luz que nos tira das trevas da ignorância e nos ensina a doutrina. O que mais? O fogo inflama os corações. O fogo inflama o que ele toca. Assim, o Espírito Santo também inflama de amor os corações. E também o Espírito Santo tem esse poder de inflamar-nos de amor. E como dizia a música aqui do início, né? Inflama, Senhor, faz subir essas centelhas de amor. E o vento? O vento possui muitas coisas. Dentre eles, ele traz o ar que enche nossos pulmões. Da mesma forma, o Espírito Santo nos enche deste ânima, desta vida de Deus. O vento também é a sutileza, a brisa suave, que nos acalma, que num dia de estressante a gente vai tomar um ar fresco. Por que a gente vai tomar um ar fresco? Porque ao vento bater em nosso rosto, parece que de certa forma nos acalma. Quando alguém quer andar num carro conversível e porque quer ter essa experiência do vento batendo no rosto, algumas vezes, a maioria das vezes é para se aparecer, com certeza. Mas é para ter essa experiência do vento batendo sobre o rosto, as mulheres sobre os cabelos e ter essa sensação de liberdade, né? Mal sabem que depois de uma jornada, de uma viagem no carro conversível, o cabelo da mulher vai estar desse tamanho. O vento também simboliza a força. O vento é forte. Uma ventania nos empurra. Dessa forma, o Espírito Santo também é forte e nos empurra para a vontade de Deus. E eu disse todas essas coisas que o Espírito Santo faz. Qual é a ação do Espírito Santo que você precisa? Pedro, eu preciso de todas. Ótimo, eu também preciso de cada uma delas. Mas se você pudesse escolher e fechar os olhos e pensar na sua vida, fazer este exame de consciência e pensar qual que é essa ação do Espírito Santo que eu preciso hoje. Preciso ser purificado porque eu estou nos meus vícios, estou sendo carregado por eles e eu não consigo vencê-los. Eu me sinto sujo, eu me sinto impuro. Então peça ao Espírito Santo que Ele purifique neste Pentecostes. Eu estou muito desanimado, eu estou muito medíocre, eu preciso de uma chama de amor na minha vocação para eu poder seguir mais firme e me doar mais generosamente. Peça esta chama do Espírito Santo que inflama o coração de amor. Eu preciso luz porque existe uma vontade de Deus na minha vida hoje que eu não consigo entender qual é. Eu preciso que o Espírito Santo me dê luz para que eu entenda e siga essa doutrina. Para que eu não siga as vozes do mundo que quer me ensinar uma outra doutrina muito mais fácil de entender, muito mais fácil de ser retida e muito mais fácil de me tornar semelhante. É muito difícil eu me tornar semelhante à doutrina de Cristo, porque eu preciso me tornar um outro Cristo. Mas é muito fácil eu me tornar semelhante à doutrina do mundo e me tornar semelhante a Ele. Num simples ato, num simples dia, a gente tem essa tendência de nos tornar semelhantes ao mundo, nos tornar mundanos. É muito rápido o caminho para lá.
Pera lá, Espírito Santo, me leve para cá. Me leve para a vontade de Deus. Eu preciso de um empurrão hoje na minha vida, como este vento que empurra. Peça ao Espírito Santo que lhe empurre para a vontade de Deus. Você está com medo de algo que Deus lhe pede hoje na sua vida? Seja empurrado por este vento. Eu preciso da força, porque hoje está difícil me permanecer na presença de Deus. Hoje a minha vida está muito difícil, e talvez esteja. Ainda mais nessa realidade que nós vivemos hoje, tem muitas famílias sofrendo, muitas pessoas sofrendo. Se você sofre hoje, está difícil se permanecer forte. Peça ao Espírito Santo que lhe dê este dom da fortaleza, para você vencer a morte. Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, você vencer a morte. Bom, passamos pelo fogo e pelo vento. E eu acredito que nós vamos ficar mais por aqui mesmo. Não vamos avançar muito porque, de fato, eu não acho que eu deveria esgotar. Mas existe um outro trecho que eu gostaria muito de comentar com vocês. O final desta leitura. Lá no final, no versículo 11, existe um trecho, e se você é do Carisma Instituto Sussum Corda, para mim, tem muita importância para nossas vidas, para nossa vocação, esse versículo. Todos esses judeus, romanos, prosélitos, cretenses, medos, dizem: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O que é este na nossa própria língua? Primeiro, pensemos rapidamente o que é a palavra. O que é a palavra? Vamos pensar na palavra alegria. A palavra alegria. Esta palavra alegria é um símbolo que nos remete a um simbolizado. Qual é este simbolizado que a palavra alegria nos remete? Essa realidade, quando nós estamos alegres, este gozo interior, por alguma realização ou pela própria presença de Deus, cheio do Espírito Santo, essa sensação que eu tenho, eu escolho uma palavra: alegria. Mas eu não sei se você sabe, aqui é meu papel como professor de língua de dar puxar uma sardinha para mim. Qual que é o papel do tradutor? Será que o papel do tradutor é simplesmente pegar o que a palavra diz no português e achar a tradução literal para o inglês, por exemplo? Vamos pensar. Alegria, em inglês, poderia ser joy. Será que é simplesmente eu pegar a palavra e traduzir literalmente para o inglês? Não. Porque aquela palavra, joy, ela expressa uma realidade para o americano, que talvez para nós seja diferente. O papel do tradutor não é simplesmente verter de uma língua para outra, mas ele precisa, a partir da palavra alegria, encontrar qual é essa realidade que essa palavra expressa. E encontrar na outra língua o que eles utilizam para expressar essa mesma realidade. Por isso que existem, às vezes, traduções que mudam. Mas se eu traduzir literalmente uma frase do português para o inglês, não vai dar certo. Mas eu preciso encontrar qual é a realidade que é expressada ali. E o que o Espírito Santo faz com os apóstolos, então? O Espírito Santo, quando desce sobre os apóstolos, ele entra no coração dos judeus, dos cretenses, dos medos, dos partos, dos romanos. E encontra no coração deles qual é a palavra que eles utilizam para expressar a divindade. E os apóstolos dão a estes judeus, a estes povos, a palavra correta. Isso que vocês chamam de Deus, isso que vocês chamam de amor, isso que vocês chamam de paz, alegria, saúde, tem um nome, é Jesus.
E é isso que o Espírito Santo faz. Faz com que os apóstolos consigam entrar no coração daquele povo para encontrar na cabeça deles a realidade em que eles expressam e dar a elas um novo nome. E este nome é Jesus. É muito mais, o Espírito Santo dá muito mais do que o idioma deles. Eles os leva para dentro do coração e os leva a conhecer aquela realidade, aquela ideia que eles tinham no coração e que todo homem tem, que possui um nome e é Jesus. E esse é o nosso papel da evangelização. É isso que eu estou tentando fazer agora. Eu estou tentando dizer coisas, entrar no seu coração pela graça do Espírito Santo e encontrar na tua vida como que você expressa alegria, amor, paz, saúde. E pelas minhas palavras dizer que tudo isso tem um nome. É Jesus, pela graça do Espírito Santo. Muito bem, passei por estes 2 versículos. Como que nós podemos rezar com isso? Agora nós iremos para um momento de adoração ao Santíssimo. E qual que é o meu convite a você? Queira uma experiência com o Espírito Santo. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, onde teve a primeira Eucaristia. Jesus ali promete o Espírito Santo a eles. Depois Jesus, 50 dias depois, sopra neste mesmo cenáculo o Espírito Santo sobre os apóstolos. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Mas também anos e anos e anos e anos se passaram. E hoje, em Roma, na Basílica de São Pedro, em todas as igrejas do mundo, nos oratórios, em todas as capelas como essa, na sua casa, aqui entre nós, o Espírito Santo também desce sobre nós. Para o que agora neste momento? Um prolongamento daquele primitivo cenáculo. Então, agora, neste momento, se coloque neste cenáculo e peça que o Espírito Santo desça sobre você, no seu quarto, de portas fechadas. Este é o teu cenáculo hoje, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde quero morar, ilumine-me, amor, como um fogo abrasado, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade e a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só.
neste momento da oratio, passamos pela lectio, pela meditatio, da oratio, e também passamos, voltando no que aprendi sobre o caminho do estudo. Nós começamos na apreensão, em que aprendemos algumas coisas, e na retenção. O que nós podemos reter de tudo isso que nós rezamos hoje? O que você retém? Escreve numa frase ou duas. O que você gostaria de reter desta lectio para a sua vida? Eu lhe convido a escrever mesmo, a tomar nota, a não ficar somente na sua cabeça, porque eu lhe digo, como diz Santa Teresa de Jesus, a imaginação é louca da casa. Daqui a pouquinho, acabar essa lectio, você vai esquecer o que você gostaria de ter retido. Então vou passar rapidamente pelo que eu disse. Nós falamos sobre Pentecostes, sobre esta colheita espiritual que agora a Igreja realiza com os dons e os frutos do Espírito Santo. Que nós agora queremos colher estes dons, queremos colher estes frutos. Passamos pelo fogo e pelo vento, e ali eu lhe disse que o fogo, assim como o fogo, o Espírito Santo penetra todas as coisas e as purifica. O Espírito Santo traz luz e significa o novo brilho que é lançado sobre a doutrina de Cristo. Aquilo que nós precisamos entender da vontade de Deus, que nós não conseguimos hoje. Vimos que o Espírito Santo, ele inflama os nossos corações de amor para nos dar ânimo, isto é, nos dar vida. Vimos que o Espírito Santo é também o vento, que é sutil, mas que também é forte e nos empurra para a vontade de Deus. E vimos que o que o Espírito Santo realiza nos apóstolos não é simplesmente dar a eles um idioma, mas é a capacidade de entrar no coração de todos os povos e nações e dar ao que eles todos procuram um nome, e é Jesus. O que hoje você precisa dar na sua vida, este nome de Jesus, às vezes você tem dito, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo isso possui um nome, é Jesus, o teu coração deseja Ele. Às vezes é isso que você precisa reter. O que você retém? Já tem o que você consegue reter? Consegue dizer isso? Repetir em voz alta? Agora transforma isso em oração, porque você não pode parar na retenção. Você não pode parar numa frase em que você anota. Você precisa se tornar semelhante a isso que você está rezando. Você precisa se tornar isso que você reteve. Não pode parar no ouvido, na cabeça. É preciso se tornar vida, prática, obras, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos enche para irmos em missão, para realizarmos as obras, as maravilhas que Deus quer realizar. E esta leitura, meus irmãos do Instituto Sussum Corda, é muito cara para nós. Porque dentre as muitas coisas que nós podemos fazer, o que nós vemos que os apóstolos fazem é cantar as maravilhas de Deus. E assim nós, como a Virgem Maria, devemos em nossas vidas cantar essas maravilhas do Senhor. Nós podemos olhar para as nossas vidas, o nosso testemunho, a ação de Deus em nossas vidas, este Sussum Corda que Ele realizou em nós, nos tirando deste mundo e nos levando até Ele, e podemos cantar as maravilhas de Deus. Não podemos ficar mudos, silenciados diante do mundo. Temos que cantar e cantar alto, porque o mundo precisa ouvir a nossa voz. Venha, Espírito Santo. Venha, Pai dos pobres. Venha, doador de graças. Lava o que está sujo. Dirige o que está desviado. Seja o consolo no pranto. Dobra o que está rígido. Venha, Espírito Santo, enviai do céu essa luz. E dai aos discípulos de todos os povos e nações os vossos 7 sagrados dons. A sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a piedade, o temor de Deus. Todos os 7 dons, dai todos. E inflamai-nos, Senhor. Dai-nos a vossa graça.
canta esta música, que é uma oração, como já nos ensina a igreja, o Pentecostes não é um fato isolado, mas é o hoje. É hoje que o Pentecostes se realiza. É hoje que o Espírito Santo vem até nós. Jesus havia prometido: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E a presença de Jesus nos enche do Espírito Santo. E nós podemos beber daquela água viva, a mesma que Jesus prometeu à samaritana, e nunca mais teremos sede. Bendito seja, Senhor, por prolongar estes acontecimentos na história e por nos levar a eles. E por uma graça que somente o Senhor pode realizar, nos concede os dons e os frutos do Espírito Santo, os mesmos dons e os mesmos frutos que foram concedidos aos apóstolos. Dai-nos ânimo, Senhor. Dai-nos querer mudar. Dai-nos querer melhorar para o Senhor. Não deixe que nós fiquemos aonde estamos. Parece bom onde está? Quero dizer, não está. Fazer progressos ainda maiores. Santa Teresa, que é Santa Teresa, depois de anos, já tendo fundado Carmelos, tendo se encontrado com Deus, ela não se achava ainda convertida. E aí um padre, em confissão, disse a ela: reze o Veni Creator. Mas reze não por obrigação, como quem reza por preceito. Reza livremente, com gosto. Ela rezou e naquele momento ela sentiu a presença de Deus que ali encerrou o que faltava para ela se converter, segundo ela. Eu não acho que você esteja no nível de Santa Teresa. Existem muitas coisas que a gente pode caminhar. Se você estiver, por favor, mande uma mensagem para mim que eu quero conversar com você. Mas nós temos muito ainda a percorrer. Nós temos muitos Veni Creators a rezar, a cantar. Temos que pedir o Espírito Santo todo momento e todos os dias, porque, meus irmãos, nós estamos muito longe de onde nós podemos chegar. E é isso que eu quero. Meu irmão do Instituto Sussum Corda, não fique aonde você está. Fazei progressos ainda maiores na tua vocação. Se doe mais, se entregue mais, busque amar mais a Deus. Não por mim, não por nenhuma outra pessoa, a não ser pelo próprio Senhor. E se isso está difícil, peça o Espírito Santo. Muito bem, o tempo é pouco, a graça é muita, mas o tempo é pouco. Ainda bem que nós temos domingo e todos os dias para pedir o Espírito Santo aquilo que nos falta. Bendigamos ao Senhor por esta adoração ao Santíssimo, por se fazer presença no meio de nós. E aí, de onde você está? Lance o teu olhar a Jesus, lance o teu beijo a Jesus. Se está com saudades dele, lance o teu beijo e fique com ele, mesmo a adoração terminando. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Sanctissimum Sacramento. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Muito bem, nosso tempo está se encerrando. Agradeço, queria poder ficar mais tempo com vocês, mas, como eu disse, a graça é muita e o tempo é pouco. Mas ainda bem que você pode continuar aí rezando da sua casa. Muito bem, na próxima semana continuamos com a Lécia Divina. E a gente não para, porque a gente, como a igreja, não pode parar. A missão não é nossa, é de Cristo. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.